Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, graça e paz de Cristo Jesus seja com todos vocês. Sejam todos bem-vindos ao canal Degustação Teológica. E nós vamos dar sequência ao nosso curso IBF. Hoje falando sobre homilética, aliás, dando sequência sobre a disciplina que trata acerca da homilética, tá? Homilética, que é uma área que trata do falar em público, do preparo dos sermões, né, dos esboços de sermões, das pregações, e também fala sobre a nossa postura diante do público, né? Lembrando que os nossos vídeos aqui, seja das matérias de teologia do curso IBF ou de outros assuntos aleatórios que nós tratamos aqui, tem sempre um viés introdutório, tá? São sempre vídeos como uma verdadeira degustação, para que você venha se aprofundar depois nos temas propostos aqui, tá? E nos assuntos abordados, ok? Então, o curso IBF, nós temos uma proposta para dar apoio, incentivo aos obreiros da Igreja Batista Fraternidade. Por isso que nós gravamos esses vídeos e depois nós os utilizamos, né, com os nossos obreiros, né, para que eles possam inicialmente ter uma formação aí básica e depois aqueles que têm maior interesse, eles vão se aprofundando, entrando no seminário, participando de palestras, né, se aprofundando em leituras dos livros que abordam os temas que são tratados aqui, né, e até mesmo indo para alguma faculdade quando é o interesse, tá bom? Lembrando que para o ministério pastoral, né, nós sempre pedimos aí que as pessoas busquem o aprofundamento, tá? Porque é muito importante que o pastor, como mestre e profeta da igreja, né, o corpo pastoral, esteja qualificado, preparado para conduzir o rebanho e para levar a palavra de Deus com sabedoria e conhecimento, ok? Bati aqui, esbarrei aqui na câmera, peço perdão, tá? Bom, então, dando sequência ao nosso curso IBF, é um curso de homilética que trata sobre falar em público, né, e se apresentar, a postura que devemos ter em público, e também sobre o preparo dos sermões, tá? No vídeo anterior, no vídeo 1, eu falei sobre roupas, né, como a gente vai se apresentar diante de um público. Lá eu falo que tipo de traje, né, a gente tem que utilizar. Lembrando que nós temos vários públicos, né, do mais bem instruído até a pessoa mais simples, mais humilde, menos instruída na formalidade, né, da escola e etc. Então nós temos dentro da igreja que não há separação. Na igreja, graças a Deus, não há separação entre rico e pobre, não há separação racial, não há separação de etnia, né, nem de gênero, homem e mulher tem respeito igual. A igreja é isso. Sentam juntos, participam juntos, né? E também não há divisão de classe social, rico, pobre, e nem nas questões de instrução, tá? Não faz a menor diferença se a pessoa tem lá sua graduação, o seu mestrado, que seja, e uma pessoa que tem aí apenas o ensino fundamental. A gente respeita todos igualmente, porque estamos servindo o Senhor Jesus. Aquele ambiente é um ambiente de aprendizado, de comunhão, né? E todos são vistos ali com respeito de igual para igual, ok? Claro, lembrando sempre que temos a sã doutrina na igreja, né? Com viés ortodoxo, né? Da ortodoxia cristã evangélica histórica, da qual a IBF, Igreja Batista Fraternidade, preserva, tá bom? Bom, então, como nós temos ali os públicos, né, e eu acredito que a maioria das igrejas é assim também, né, são assim, os auditórios, né, estão sempre cheios de pessoas de várias
com várias realidades, né? De várias realidades que são diferentes entre si, tá bom? Desde a cultura, formação e até mesmo ideias, né? O ser humano, cada ser humano tem uma própria história de vida. Então tudo isso é levado em conta quando você vai para o púlpito, né? Então você pensa na roupa que você vai vestir, não pode ser nem extravagante e nem uma roupa ridícula. E eu coloquei isso no vídeo 1, não perca. Se você está tendo contato com esse primeiro vídeo, volta lá depois, assiste esse, mas depois volta lá e veja o primeiro vídeo. Eu tratei sobre essa questão, dou até alguns exemplos com algumas imagens lá, né, mostrando mais ou menos assim o que não é ideal, o que seria ideal. Não que eu seja não que eu seja algum expert em roupa, né? Ou a melhor pessoa para falar disso, claro que não. Mas existe o limite das coisas, né? E lá eu deixo mais ou menos claro qual é esse limite, já que você vai se apresentar diante de um público, para falar em público, né? Além do trajar-se, né, do vestir-se bem, né, também lá eu faço observação, cuidado com sensualidade dentro da igreja, roupas sensuais, né, tanto homens como mulheres, tomar muito cuidado com isso. Mas além do trajar-se, eu abordei isso lá, tem também a questão da linguagem, tá? O linguajar, né? A maneira como nós vamos comunicar, né, o evangelho, a palavra, pode levar muitas pessoas a criticar-nos, né, ou a não entender também, né? Então, lá no primeiro vídeo eu disse, eu dou mais exemplos lá, mas só para você entender, nós temos várias pessoas de realidades diferentes, né, dentro da igreja, portanto, nossa linguagem tem que ser simples e objetiva, né? Mas é simples que eu falo assim, a gente não precisa usar palavras difíceis, né? Lá eu peguei até um único exemplo, e eu vou usá-lo novamente aqui, né? Por obséquio, né? Os irmãos estão fazendo isso por obséquio, aquela coisa toda. Esse tipo de palavra a gente não vai usar lá na IBF, né? Assim, nós não estamos falando para um auditório de acadêmicos, ainda que tenham irmãos, muitos irmãos ali, né, acadêmicos, mas nós somos igreja, tá? Nosso propósito é ser igreja. Mas também nós temos que tomar cuidado para não falar o português totalmente errado, né? Como pessoas despreparadas para estarem diante de um auditório, né? Nós temos que levar o evangelho de forma simples, objetiva, clara, mas não com uma linguagem muito rebuscada, né, difícil de entender, mas também não sendo escrachado, né, usando palavras que não se deve usar no ambiente em público, seja ele qual for, muito menos na igreja, né? E aí a gente pede aí uma atenção para um português correto. Lá eu falo para perceber, né, e respeitar e aprender mais. Se alguém esqueceu, por favor, volte a pegar os livros para lembrar, né, e respeitar as normas, né, da língua portuguesa, o tempo, né, verbal, né, a concordância verbal do texto, né, das nossas falas, na verdade, nós vai, isso não existe, né, ou a gente fomos, né, ou as escrituras diz, né, os crentes se ajuntaram e orou, né, os crentes orou, né, os irmãos orou. Não, a gente tem que tomar cuidado, né? Plural com plural, singular com singular. Então, lá eu dou detalhes, então vale a pena assistir o vídeo, a gente se policiar. Ele saber que nós estamos diante de uma igreja e não na nossa informalidade, que às vezes na informalidade a gente acaba se dando ao luxo, né? De falarmos errado e tal, mas diante de um público, uma igreja, na formalidade, devemos corrigir os erros, tá bom? Lá eu falei sobre isso, falei também sobre a questão de o que falar no púlpito, tomar cuidado para não entrar em embates políticos. Lá eu deixei isso claro e o porquê disso dentro de um culto, numa igreja, né? Quando você vai criticar um governo A e B, às vezes a gente
sem querer, querendo, a gente acaba soltando, mas não é o correto, tá? E eu deixo lá no primeiro vídeo e explico por quê. É importante que você assista o primeiro vídeo. E também eu falei sobre palavras que não jamais devem ser usadas, né, em público, né? Principalmente quando você é o palestrante. Muito menos ainda numa igreja, né? Palavras de baixo calão, né? Tipo, então palavras assim, né? Eu até dei o exemplo, né? Você vai soltar lá no púlpito lá, aí a polícia pegou o bandido e deu um cacete no bandido. Você tá pregando e fala um negócio desse, né? Essa palavra é uma palavra que não se deve usar, né? Para um auditório, muito menos para uma igreja, né? Não cabe, não é cabível. Então o pregador tem que ter esse bom senso, né? Ele precisa ter esse bom senso. Palavras que não pegam bem, falar em cima, diante de uma igreja, ali numa plataforma, num púlpito, né? Falando a palavra de Deus. Tem que tomar cuidado, tá bom? Lá eu expliquei o que é o púlpito, né? No primeiro vídeo, mostrei lá o exemplo de púlpito, né? Bem básico assim. Mas então foi a primeira aula. Falei sobre estas questões, tá bom? Já falei 11 minutos de vídeo aqui, acho que já deu para você entender bem o que foi a primeira aula. E você que assistiu a primeira aula, o primeiro vídeo introdutório, o que é homilética, lá eu expliquei o que é a palavra homilética, o que significa, expliquei, li inclusive o que os dicionários de teologia nos falam sobre o assunto, né? Logo no começo do vídeo eu abordo isso, tá? Então vale a pena você dar uma olhadinha no primeiro vídeo, tá bom? Agora vamos dar sequência. Ainda falando da linguagem, agora começa o segundo vídeo, tá? Além da questão, né, da linguagem, você tomar cuidado, respeitar o tempo verbal, a gramática, né? A concordância verbal. Você respeitar isso e tentar corrigir os seus erros nisso. Você tá ouvindo os cães latindo aí, tá, pessoal? Eu tô fazendo vídeo direto para a câmera, com som aberto, né? Então não tô usando microfone. Então você vai pegar alguns ruídos nos fundos aí, tá bom? Ignora e foca aqui no assunto, tá bom? Bom, aí o que acontece? Nós temos também os vícios de linguagem. Tem que tomar cuidado. O que é vícios, né, de linguagem? São aquelas coisas que não chega a ser um erro de português, mas são coisas ruins para quem vai falar em público, né? Por exemplo, a pessoa vai... Eu sei que tem gente que fica nervoso, vai falar pela primeira vez diante de um auditório, ou diante de pessoas, né? E aí a pessoa começa a falar assim... alguns por nervoso e alguns por vício mesmo de linguagem. E a pessoa precisa se corrigir, tá? Aí a pessoa vai lá e começa. Então, né, irmãos, né? Deus, queridos, é muito bom, né? Se você não confiar, né? Vem o inimigo, né, irmãos? Né? E acaba com você, irmão, né? Por isso, irmão, né? Tem que estar vigiando, né, irmão? Vigiando, né, irmão? Vigiando na igreja, né? Porque se nós orarmos, né? O Senhor vai, né? Nos abençoar, né? Né? Tem que arrancar esse né daí, né? Tem que tirar fora. E não é só isso não, tem um irmão que pregava assim, antigamente, lá quando eu era adolescente, eu lembro dele pregando, virou até brincadeira na igreja, né? Virou até piada de corredor. Que adolescente jovem é terrível, é terrível. Se nós adultos já somos terríveis, imagina os adolescentes. E o pessoal brinca mesmo, viu, irmãos? Zomba mesmo. Nos corredores, quando eu falo de corredor, não estou falando que é dentro do culto ou na hora do culto, tá? Mas após o culto, né? No dia a dia, as pessoas comentam e vira até brincadeira. Tem um irmão lá que ele pegou o apelido de Louvado Seja Deus. Louvado Seja o Senhor, né? Porque ele pregava assim, quando ele tinha uma oportunidade de falar, né? Era um irmão simples, claro. Eu faço esse vídeo aqui, pessoal. Eu tenho muito respeito às pessoas que são mais simples no sentido da instrução, ou, né, tem algumas limitações, né? Eu falo de forma respeitosa, mas isso aqui é um vídeo de formação. E a igreja precisa ter gente preparada para falar em público, tá? Isso é importante, desenvolver-se. Isso não tem nada a ver se você foi ou não para uma faculdade. Isso tem a ver com o dia a dia, são coisas que nós aprendemos lá no ensino fundamental,
tá? Então a gente precisa levar a sério isso aqui que a gente está estudando aqui. Por isso que esses vídeos, apesar de serem introdutórios, eles servem muito para ajudar você. São dicas preciosas para te preparar para falar em público, tá bom? Aí o que acontece? Tem pessoas que... o irmão lá falava assim, então, meus irmãos, louvado seja o Senhor. Nós estávamos assim, irmãos, naquela cidade, aquela vez, irmãos. Aí veio, irmãos, ali, pessoas nos procurar, louvado seja o Senhor. E aí, meus irmãos, nós falamos, Deus vai agir, louvado seja o Senhor. Deus vai agir nessa situação, louvado seja o Senhor. Irmãos, e aí, né, irmãos, louvado seja o Senhor. E nós vimos a irmã Maria, louvado seja o Senhor. A irmã Maria, louvado seja o Senhor. Naquele dia fez um café tão bom, irmãos. Eu e nós, louvado seja o Senhor. Amém, louvado seja o Senhor. Amém, amém. Mas pelo amor de Deus, prega e depois diga no final, louvado seja o Senhor, só no final, né? Então tem que arrancar, são vícios de linguagem que precisam sair, ok? Beleza? Bom, e aí eu juntando essa parte que eu acabei de falar com o vídeo anterior, eu fecho essa questão da linguagem e dou algumas dicas, tá? Dica número 1. Desenvolva a leitura bíblica também, tá, irmãos? Quando alguém vai pregar, ele tem que ler o texto, né? Seu português tem que estar bom. Ele vai lidar com o texto. Logo eu vou fazer um vídeo introdutório de uma matéria chamada hermenêutica. Hermenêutica bíblica. Que é a disciplina de interpretação do texto. Tá? Para a gente aprender a interpretar a Bíblia a partir de algumas regras que são necessárias. Tá bom? Porque a homilética te ajuda a falar em público e a como preparar o teu sermão. Logo nas próximos vídeos eu vou falar sobre esboços de sermão. Tá? Como fazer, como preparar, enfim. Vou dar algumas dicas. Mas junto a isso, é importante você ter um bom conhecimento bíblico, ler bastante a Bíblia. Quem vai pregar precisa de conhecer a Bíblia, ok? Não seja um aventureiro. Se aprofunde na palavra, se prepare, tá? Quem sente-se vocacionado a pregar precisa se preparar, ok? Então, algumas dicas é assim, você prepare e leia bastante. Leia bastante, leia livros, leia jornal, leia. E, acima de tudo, leia todos os dias capítulos da Bíblia. Leia para a sua dedicação, leia para o seu aprendizado, óbvio, mas leia também para desenvolver sua estrutura de leitura, sua potencialidade, né, de um bom leitor. Principalmente se você conseguir ler em voz alta. Chega na tua casa, pega um momento e começa a ler o texto em voz alta. Se você você vai aperfeiçoando, porque tem pessoas que têm uma dificuldade para ler, né, irmão? Alguns é porque tem problema de vista. Às vezes, né, chega a idade assim, principalmente a minha, e a gente começa a falhar, né, na leitura. Mas nem sempre é leitura, nem sempre é problema de vista, né? Às vezes é leitura com deficiência mesmo, porque está faltando mesmo um contato com a língua portuguesa, um treinamento, um desenvolvimento na leitura, tá? Então é importante a pessoa ler em voz alta. E quando você lê em voz alta, você também faz exercício de pôr para fora a tua voz. Isso também é importante. Então pega o texto bíblico, vou começar a ler todo dia um capítulo, vou ler o Salmo 1, leia em voz alta o Salmo 1, depois vai lá, leia no outro dia seguinte o Salmo 2 em voz alta, e vai desenvolvendo esse negócio, e vai se familiarizando com os textos bíblicos, com as palavras. Isso é bom, tá? Então é importante quando você desenvolve a sua leitura, tá? Então leia, que isso vai ajudar a destravar você em várias coisas, tá bom? Principalmente quando é o texto que você vai pregar. Se você ler ele várias vezes, na hora de ler na igreja, você vai ter o cérebro, né? Seu cérebro vai ter assimilado bastante coisa, que vai te facilitar muito para você. Uma dica, tá? Então leia. Tá? Desenvolva o hábito de ler, isso te ajuda muito em vários aspectos, tanto em falar em público, quanto também a ler o texto em público, beleza? Bom, que mais que é importante sobre isso? Assista, irmãos, assista pregações, isso mesmo. Quando você estiver no YouTube, assista outras pessoas pregando, não é para copiar o sermão dele, tá? Porque
Não que as pessoas não possam se inspirar em algum sermão, isso não tem nenhum problema. O que eu estou tentando explicar não é para ser uma cópia do sermão, porque Deus há de dar a você uma mensagem que você tem que levar para a igreja. Então, a gente não pode pregar o que o outro pregou, porque aquilo talvez tenha sido para aquele dia na igreja dele, tá? Agora, é lógico, uma mensagem que você assiste pode, de alguma forma, vir ao teu coração, pegar fogo, e aquela palavra ser tão poderosa que ela pode, de alguma forma, servir, né, para edificar a sua igreja, a nossa igreja, a igreja na qual você vai pregar. Seja você da IBF, pregando na IBF, ou se você vai ser convidado para pregar em outro ministério, em outra denominação, tá? É bom ir preparado. E talvez, às vezes, você assistindo mensagens, algumas te inspirem, não para você copiar a mensagem, mas algumas ideias da mensagem, os temas, né? Algumas coisas, um paralelo que você pode utilizar, e isso pode ser útil para você, tá? Mas não apenas isso, para dar ideia, iluminar, porque o melhor sermão, ele começa com o joelho dobrado, tá? Ah, pastor, de onde vai vir minha ideia? Do coração de Deus, irmão. Sua mensagem tem que vir do Espírito Santo, acima de tudo, tá? Então, a melhor coisa que tem é você ficar tempos de oração. Aliás, ter uma vida com Deus, né? Todos os dias, para ser um homem e uma mulher cheios do Espírito Santo, tá? Com a presença de Deus, né? Viver a palavra, tá? Isso é importante, tá bom? Mas no dia que você vai pregar, lógico, tem mais, vai preparar o sermão, momentos de oração mais prolongados, para falar com Deus sobre aquilo, clamar a Deus a presença dele, porque a presença dele é que faz a diferença na igreja, tá? Não é o pregador, é o Espírito Santo. Mas o pregador é uma ferramenta que precisa estar o quê? Bem afiada, bem preparada, ok? Então é importante você assista sermões também para ajudar na desenvoltura, né? Você começa a ver os pregadores e também observe bem os pastores da sua igreja que pregam, lógico, né? Eu espero que os pastores sejam bons pregadores, né? Eu espero que eu seja um bom pregador, tomara que o pastor Vioto seja para você um bom pregador também. Somos os pastores da igreja, mas lógico, teremos em breve outros pastores conosco, se Deus quiser, mas o que eu estou tentando te explicar é que você possa encontrar naqueles que pregam modelos, exemplos, para que você possa se inspirar, tá? Acho que a ideia é essa, inspiração, tá bom? Para ver como que prega, aprender, observar, tá bom? E também bons oradores, né? Grandes pregadores, né? Palestrantes pela internet. Mas tomar muito cuidado, tá, pessoal? Com o tipo de pregação, tá? Aí eu dou algumas referências: Hernandes Dias Lopes, Luiz Saião, Augusto Nicodemos, né? Paulo Júnior. Nós temos outros, né? Que são bons pregadores. Eu falei esses aí só como exemplo, mas temos muitos outros que trazem a palavra de maneira excelente, né? E talvez você até conheça alguns também, mas que sejam bíblicos, tá? Para a gente não ser influenciado com uma teologia errada, tá bom? Mas a ideia aqui não estou falando nem do conteúdo, tá? Porque essa matéria não é para falar exatamente do conteúdo, essa matéria é para falar de como pregar, tá? Então, você ajuda quando você vê palestrantes, você vê os pastores da sua igreja, observa bem, tá? Isso ajuda bastante. Outra coisa é quando você tiver a oportunidade de falar em público, né? Você estiver pregando, se for alguém gravar, assista depois a pregação. Assista a gravação. Por quê? Quando você se escuta falando, quando você se vê pregando, você começa a perceber onde você errou. Entendeu? Você fala, nossa, isso aqui eu falei 10 vezes, olha essa palavra. Nossa, falei essa palavra errada. Meu Deus, olha que vergonha. Rapaz, falei o português errado umas 15 vezes. Olha, isso aqui não foi bem. Olha a minha postura, fiquei ali andando de um lado para o outro, né? Fiquei todo nervoso. Aí você, olhando aquilo, quando você tiver uma próxima oportunidade de pregar, você já vai meio que consertando aquilo. Quando estiver no púlpito, o seu cérebro é uma máquina poderosa, tá? O cérebro da gente é um grande aliado, né? É maravilhoso, maravilhoso. Glória a Deus pelo nosso intelecto, né? E a nossa mente, que é tão boa, né? Deus nos abençoe e faça com que nós tenhamos sempre uma boa memória, tá? O seu cérebro, ele vai captar isso
e na hora você vai lembrar-se, tá? E aí você vai começar a corrigir algumas posturas das quais não é bacana ter, tá bom? Então, é isso, tá? É isso aí, beleza? Então eu tô dando dicas. Enquanto eu tô falando para você, você pode pausar o vídeo, tá? Meu, eu gostei disso aqui. Pausa o vídeo. Pega um caderninho, você tá fazendo curso IBF, tá acompanhando? Põe no caderno. Não deixa só nos vídeos, senão você esquece tudo. Pega um caderninho e vai anotando. Deixa eu dar uma pausa aqui, isso é importante. De forma resumida, sabe? Não precisa escrever um textão. Mas vai fazendo alguns apontamentos. Vai usando o vídeo para inspirar você a aprender. Vai aprendendo, compreendendo, para pôr em prática. Tá bom? Então, quando você se escuta, é muito bom, porque ali você vê os seus erros, onde você foi bem, onde você foi mal, tá? E isso não tem nada a ver com a espiritualidade, isso tem a ver com a maneira como você vai ser o comunicador, e você precisa melhorar isso. O Espírito Santo é que vai te dar a palavra, é Deus que vai usar a tua vida, é o Espírito Santo que pode usar o teu sermão para transformar vidas. Só Deus pode fazer isso. Só Deus. Você não faz isso. Você de você mesmo, você não tem palavra nenhuma. Eu de mim mesmo não tenho pregação nenhuma. O Senhor que nos dá para edificar e abençoar a igreja, ok? Para conduzir a igreja. Agora, nós, enquanto comunicadores da palavra, precisamos nos fazer ser entendidos e da melhor maneira possível, tá? E com o menor tipo de interferência possível, com menos interferências possíveis, tá? Ok? E às vezes o erro de português, ou os vícios de linguagem, ou uma palavra mal colocada, isso pode levar as pessoas a não ficar muito confortáveis ao nos ouvir pregar. Por isso que é importante corrigir cada vez mais para que as pessoas sintam confiança em quem está pregando. Uma pessoa bem preparada, fala bem em público. Então as pessoas vão ficar bem atentas e vão aprender realmente o que você está ensinando e vão absorver. Tá? Então é importante o que eu estou falando. Até agora eu estou falando de postura, estou falando de linguagem, e a linguagem tem a ver com português correto, tem a ver com tirar os vícios de linguagem, tem a ver com não usar palavras de baixo calão ou palavras que não cabem para o auditório, não cabem para ser palavras em público, principalmente dentro de uma igreja, né? E tô dando essas dicas, falando de você ler, praticar a leitura para não ler o texto gaguejando toda hora, ler mais vezes o texto e ler a Bíblia todo dia para desenvolver isso, ler textos em voz alta, porque ajuda tanto na memorização, quanto também na desenvoltura da fala, para você aprender a falar em público. Você está me assimilando tudo que eu estou falando? Quem quer pregar tem que trabalhar estas coisas, ok? E que Deus te faça um vocacionado também para levar a palavra dele, um grande comunicador, uma grande comunicadora. Se for esse o seu chamado, com certeza vai florescer e você vai desenvolver, tá bom? Mas são as dicas que eu tô te dando. Agora tem gente que é preguiçoso. Tudo que eu tô falando, ele tem uma preguiça. Aí quer ser pregador. Olha, irmãos, eu tenho uma dificuldade, viu? Com quem quer ser um mestre na igreja, quer ensinar a Bíblia, quer pregar, né? E tem uma preguiça danada de pegar um texto bíblico para ler. Eu tenho uma dificuldade com esse tipo de gente, hein? Se você acredita que você tem o ministério da palavra, você precisa confirmar isso. Lógico, Deus tem que confirmar o teu coração, realmente se é o seu chamado, pregar a palavra. Quando eu falo de pregar a palavra, irmãos, eu não estou falando de evangelizar, porque pregar a palavra para as pessoas, todo crente tem a obrigação de fazer. Falar de Jesus, falar do que Jesus fez, convidar para ir na igreja, né? Ir na casa da pessoa, fazer uma visita, orar lá, abençoar vidas. Isso é o nosso dever como cristão. Eu estou falando agora dentro do ambiente da igreja, diante de um auditório, para ensinar e pregar a palavra de Deus, para ensinar a Bíblia. Aí não é para todo mundo, irmãos. Tem os vocacionados. Agora, mesmo os vocacionados, mesmo os que são chamados para fazer isso, precisam do preparo. E por isso que existe esse cursinho IBF, por exemplo, que é um curso introdutório para ajudar você a se preparar. Tá? Porque tem gente que tem até o chamado, irmãos, mas é preguiçoso, não se prepara, não desenvolve nada. Tá entendendo? Pelo amor de Deus, né? E eu tenho dificuldade com pessoas que fazem isso, tá bom?
Então, se você é um vocacionado a pregar, desenvolva isso, porque coitado das pessoas que vão ficar sentadas ali te escutando, né, irmão? Oh, pelo amor de Deus, né? Coitada das pessoas, coitadas delas, né? É difícil, né? Imagina, hoje o fulano vai pregar, as pessoas falam, meu Deus do céu, vixe, eu vou dormir aqui no banco, né? Vou roncar aqui, ou então, meu Deus do céu, vai falar nada com nada, ó, fica vendo. Ou então, vixe, aquele que prega, que fala 15 minutos de pregação e os outros 20 é falando, né? É falando louvado seja o Senhor. Tipo, as pessoas vão falando, meu, isso é cansativo. E é, tá, então presta atenção, desenvolva o seu chamado. Se é o teu chamado, desenvolva ele. Beleza? Bom, aí, então se escute, faça exercício, vou me escutar nos áudios, vou me escutar pregando. Oh, e tenha um senso crítico, não seja uma pessoa que não consegue ter bom senso e não perceber os próprios erros, que aí é mais grave ainda, né? Aí é uma situação complicada, uma pessoa que ouve a própria pregação, não consegue se analisar, se avaliar, porque tá pior do que eu penso. É pior do que se pensa que é. Tá? A gente tem que ter sim, o bom senso é o que faz a gente melhorar. Essa análise crítica, o autocrítica é o que faz a gente se desenvolver, tá? Beleza, pessoal? Então, eu estou dando dicas para vocês desenvolverem a palavra, tá bom? Bom, o que mais que é interessante? Começar a pregar em grupos, em pequenos grupos. Eu, quando comecei a pregar nos lares. Então, se a sua igreja tem alguma reunião que dá oportunidade, sempre para os irmãos falarem, irmãos, hoje a palavra vai ser do irmão, e é 10 minutos para você falar, né? Respeita o tempo, tá, irmãos? Outra coisa que eu ia falar, eu vou falar mais adiante, respeita o tempo. Reunião é uma reunião de cultos em lar, por exemplo, cultos de lar ou célula. A nossa igreja não tem célula, né? Não tem grupo, pequenos grupos. Nós não trabalhamos com isso. Mas tem igreja que trabalha, né? Então, seja lá o ambiente que você tiver, de pequeno grupo, célula, sei lá o quê. Ou seja, reuniões em culto em lares, onde você é convidado a levar uma reflexão, ou numa reunião de oração, seja o que for. Você, 10 minutos, irmão? Olha o seu relógio. A primeira coisa que você tem que fazer. Pegou a oportunidade, pergunta, quanto tempo eu tenho? A pessoa vai falar pra você, 10 minutinhos, tá? Aqui nessa reunião. A primeira coisa, ok. Olha no relógio assim, tá? Olha no relógio. Pô, comecei, eu tenho que terminar 10 e tanto. Comecei 10 horas, 10 e 10 eu tenho que estar entregando. 10 e 9, se possível, 1 minuto antes. Vai lá, resume tua fala, o máximo que você puder. Vai direto no que é o objetivo, o que é central. Tá entendendo? O segredo de reduzir o tempo de um sermão é você ir direto ao assunto no tema central. Algumas coisas vão deixar de ser ditas? Pode ser, mas o objetivo, o tema central foi passado. Lembre-se, toda pregação tem um tema central. E quando você tiver pouco tempo, vá direto no tema central. É ele que importa. É através desse tema que o Espírito Santo deu no teu coração, esse ponto central, que Deus vai falar aos corações e vai fazer algo extraordinário. Ok? Mas é importante começar a pregar, vá anotando isso, iniciar em reuniões, chama os amigos, vamos falar à noite de estudo bíblico. Cada dia é um que vai falar um pouco da Bíblia, 10 ou 15 minutos. E ali no grupo de irmãos, você já vai ficar de pé, não fala sentado, fique de pé. Irmãos, eu vou ficar de pé aqui porque você está desenvolvendo isso. E fale ali, é um culto com 10 pessoas, com 15 pessoas na casa, não sei. Mas fale para as 15, fale para as 10 naquele culto no lar, né? Ou naquele encontro bíblico. E fale, aí você vai desenvolvendo a sua pregação. Como eu disse, eu iniciei, né, a pregação, eu acho que foi no ano 2000, se eu não me engano. 2000 ou 1999, acredito, foi 1999. Foi quando eu levei o meu primeiro sermão, tá? Eu comecei a pregar nessa época, tá bom? 99, 2000 foi quando eu comecei a pregar, tá? A palavra de Deus. E foi ali que eu comecei a desenvolver o ministério da pregação, tá?
ok? Então é isso, todo mundo começa assim, tá? É a melhor forma, tá bom? E aí, aos poucos, você vai desenvolvendo, falar. Daqui a pouco vai pregar no culto lá da igreja. Daqui a pouco vai pregar como convidado em algum lugar. E assim você, homem ou mulher, jovem, né? Seja você moço ou moça, vocês vão desenvolvendo isso para a glória de Deus. Tá bom? São dicas que eu tô dando aí, tá? Bom, ficou claro sobre essas questões, né? Tempo, vamos falar do tempo do sermão. Normalmente um sermão, eu vou falar nas próximas aulas sobre esboço, tá? Mas geralmente um tempo do sermão, geralmente se pede no máximo, ou seja, o sermão mais longo, o ideal é no máximo 45 minutos, tá? Normalmente se diz. Por quê? Porque toda pessoa no auditório ela tem um limite para ficar assimilando tudo que você está falando. Você pode pregar 45 minutos, mas ela vai guardar mesmo só os pontos centrais do que você falou. O resto ela vai esquecer completamente, os detalhes. Então você falou 45 minutos, mas o que ela guardou no coração foi 10 minutos da pregação. Ou a parte mais importante, foi o que ela acolheu. Então, nem sempre sermões tão longos, eles são bons, tá? Eu normalmente tenho um costume de pregar longamente, né? Geralmente eu prego, irmãos, eu já preguei 1h20, né, por aí. Por quê? Porque eu preguei muito, assim, encontros grandes, né, irmãos? Modéstia à parte, tá? Eu não tô falando isso aqui, David... Não, eu sou ninguém famoso, não, irmãos. E nem tenho que ser, tá? A fama não é algo bom para pregador, tá bom? Eu não sou um cara assim, a nível Hernandes Dias Lopes e tal, e também não fui chamado para isso, né? Meu negócio é a igreja local e gravar meus vídeos aqui para ajudar a quem se interesse, né? Eu escrevi alguns livros, dou aula de teologia e cuido da igreja que o Senhor me confiou, juntamente com a liderança que Ele estabeleceu ali para nos apoiar. É isso, essa é a minha vida, é o meu chamado. Se um dia Deus me levar para outro patamar, eu não vou ficar falando não, mas, cara, não é uma coisa que a gente busca não, tá bom? Até porque não é a gente que busca, né? O verdadeiro ministério, o chamado, é Deus te levando para algo, não é você levando Deus, né? Amém? Mas é Deus te levando, tá? Deus te guiando. Mas, assim, no tempo de ministério que eu tenho, irmãos, eu sim, eu já participei, assim, de alguns programas de televisão, já participei de alguns programas de YouTube, né, podcast, já estive em alguns, não tantos, mas em alguns. E já palestrei também em eventos, né, eventos de lideranças, de formações de obreiro, né, algumas delas tem até no YouTube gravado por aí, mas assim, então, ao longo desse tempo, pregando em eventos locais, regionais, em lugares com auditório maior, as pessoas que te convidam, às vezes lugares um pouquinho mais distantes, né? As pessoas que te convidam, elas já te dão um tempo maior, né? Por exemplo, você vai pregar no interior de São Paulo, eu tô no centro de São Paulo, eu vou pregar lá no interior de São Paulo. Às vezes dá aí 150 quilômetros para ir, mais 150 quilômetros para voltar. São 300 quilômetros, né, de carro rodando. Aí os irmãos não vão trazer você de tão longe para te dar, pastor, prega 20 minutos aí. Seria até um desrespeito pela distância, pela boa vontade do pregador de vir tão longe, né, trazer a palavra, compartilhar para os irmãos uma mensagem, enfim. E isso é bom, né? Termos pregadores assim, né? Agora, então, para essas pessoas, você dá no mínimo 45 minutos para ela. Tá entendendo? Agora tem lugares que eu cheguei e o irmão falou, pastor, tem 1 hora. Tem lugar que as pessoas chegaram, olha, o evento é uma formação, pastor, de obreiro, então você vai poder desenvolver o tema em tudo que você precisar. Isso foi no combinado antes de eu ir, né? Não é combinado na hora, né? Isso é antes, quando a gente fechou a agenda e tal. E alguns eventos que eu estive. Então, a pessoa fala antes, olha, então eu vou te dar lá 1h30, pastor. Então, teve lugar, irmãos, que eu preguei 1h30, até palestrando, né, ensinando, tudo sobre formação de obreiros. Inclusive,
Eu tenho um livro, deixa eu fazer uma propaganda aqui, né? Deixa eu achar onde ele está aqui. Aliás, eu tenho dois livros aqui. Eu vou pegar um e vou pegar um outro aqui para mostrar. Já vou aproveitar e fazer aqui, ó, o merchan. Fazer a propaganda aqui. Só que tá difícil de achar aqui, hein? Tem algum lugar aqui. Ah, aqui, peraí. Deixa eu pegar ele aqui. Acho que tá aqui. Vamos ver. Vamos ver. Rapaz. Peraí, pessoal. Deixa eu achar o livrinho aqui. Prontinho, prontinho. Eu dei uma pausinha, retomei aqui. Encontrei o livro aqui, tá? Ó, em 2017 eu escrevi esse livro aqui, ó. Ministério Pastoral, tá vendo? Pela editora OBPC. É um livro de mais ou menos, aproximadamente 100 páginas. É um livro bem objetivo, mas foi o primeiro livro que eu escrevi, né? E foi publicado pela editora OBPC. A editora é o órgão oficial das igrejas do Brasil para Cristo, tá? E onde eu fui pastor por 14 anos. Fui 14 anos pastor ordenado na Igreja do Brasil para Cristo, mais 3 anos como presbítero. Então, eu servi 3 anos como... Na Brasil para Cristo, pra você ter ideia, eu fiquei 3 anos como diácono. 3 anos como diácono. Depois fiquei mais 3 anos no trabalho presbiteral, né, como presbítero da igreja. E depois fui ordenado ao ministério pastoral, né, ordenado. E como pastor ordenado, fiquei 14 anos, né? Mas eu, desde a época que eu já era diácono, eu já pregava, né? Já pregava, mesmo sendo diácono, eu já tinha ali, já pregava, já estava desenvolvendo a pregação, né? Então, são aí praticamente 20 anos pregando a palavra, tá? E com essa pequena experiência, eu sei que tem gente com muito mais experiência que eu, mas Deus me levou, permitiu eu escrever esse livro, Ministério Pastoral, que é um conselho aos vocacionados e pessoas iniciando no ministério. Tá? Inclusive esse livro aqui tem na editora OBPC, tá? Estou pondo aí o endereço do site. Você pode comprar online, é baratinho esse livro, baratinho, mas você vai gostar. Tem também nas livrarias El Shaddai, né, no centro de São Paulo, na Conde de Sarzedas, tá bom? E se você me levar para pregar, né? No final deixa o contato aí. Eu posso também na sua igreja, dentro da, lógico, de uma agenda que me possibilite ir, a gente pode levar a palavra e levar os livros lá, tá? E tem aqui esse livro aqui, Uma Comunidade Pastoral e Missional, pela editora Lucel, tá? Que esse aqui já é de 2023, esse aqui foi lançado em 2023, é mais recente, já eu como pastor batista, né? Porque eu migrei, né, da Igreja Brasil para Cristo para o meio batista, né? Então, eu estou gravando esse vídeo aqui, ó, no dia 5 de outubro, olha, 5 de novembro, perdão. Esse vídeo eu estou gravando em 5 de novembro de 2024, certo? 2024. Então, eu tenho aí já uma boa experiência, né, irmãos, como pastor, né, e como obreiro na casa do Senhor e como pregador, né. E esse livro aqui que eu escrevi, ó, pela editora BPC, ele serve até hoje ainda como um apoio no material que a editora BPC usa juntamente com as igrejas do Brasil para Cristo, como formação, né, para pastores. Ele é indicado como leitura, né, como uma das leituras para a formação de pastores do Ministério BPC, tá bom? E então, assim, a gente tem alguma coisinha a oferecer, né? E eu tô falando disso tudo, e aproveitei o gancho para falar do meu livro, né? Porque, queridos, então, assim, eu acostumei em algum tempo levar mensagens longas, de 1 hora, 50 minutos, tá? Mas, preste atenção, eu tô falando do tempo do sermão. As pessoas vão assimilar mesmo pouca coisa do que você falou, eles vão anotar o que é muito pontual. Não é tudo que você falou que vai ser absorvido, tá? Mas as partes principais. Então, às vezes, vale mais a pena numa igreja local a gente pregar no máximo 30 minutos. Meia hora, isso mesmo, meia hora. Ou, dependendo do dia, 25 minutos. Né? Um bom sermão, tá?
um bom sermão, bem elaborado, 25 minutos, 30 minutos de pregação já é o suficiente, tá? Desde que seu sermão tenha base bíblica, inspiração divina, porque que Deus revele a você o que ele quer falar com a igreja, e isso é como? Em oração, tá? E leitura bíblica, tá bom? Para você chegar nesse consenso de que é aquilo que Deus quer que você diga naquela noite. E nos próximos vídeos eu vou falar sobre o preparo do sermão, o esboço, né? Aí eu vou dar detalhes sobre o que sua pregação precisa ter e como seu esboço precisa ser elaborado. No próximo vídeo eu vou falar sobre isso. Mas tudo que eu tô falando nesses vídeos são importantes, tá? São muito importantes, é muito importante, tá bom? Então o tempo do sermão, queridos, deve ser numa igreja local, se você é pregador da igreja local, né? Se você é o pastor da igreja, ou se você está na igreja, não é o pastor, mas é alguém que é colocado para pregar ali de vez em quando, também para ajudar na pregação. Você, se possível, 30 minutos é um bom tempo. Dá para você desenvolver o assunto, aplicar o assunto tranquilamente, 30 minutos, porque você tem que ser mais objetivo, tá? Estourando 30 minutos. O sermão pode ser até de 25 minutos e ter uma excelente qualidade. Excelente qualidade. E as pessoas vão cansar menos de te ouvir e vão absorver mais o que você falou. Até porque toda semana tem culto, né, irmão? Assunto não vai acabar para nós pregadores, né? Nós pastores. Nós vamos estar sempre ensinando, até Jesus vir ou o Senhor nos recolher para a sua glória, né? Tá certo? A gente não para de pregar. Então, tem assunto, fica tranquilo, né? Não precisa falar, hoje eu quero falar tudo. Não deu para falar tudo hoje, vai ter outro dia que você vai pregar, aí você pega a outra parte do assunto, divide em dois, né? Vai ser bom para a igreja, bom para quem ouve. E é menos cansativo para quem está sentado. Essa que é a realidade, tá bom? Então, para a igreja local, no máximo 30 minutos. É óbvio, eu não estou aqui também ditando regras, tá? Se alguém estiver assistindo meu vídeo, não é para você chegar na sua igreja. Pastor, você prega aqui 50 minutos, tá errado. Não quero que você faça isso. Seja humilde. Deixe seu pastor cuidar da igreja do jeito que ele acredita que é. Tá certo? Então, o vídeo não é para levantar polêmica, nem contenda. O vídeo é para instruir você. Quando você for pregar, pense nessas coisas que eu estou falando. Tá bom? Para uma igreja local, 30 minutos está ótimo. Mas não se esqueça, sempre pergunte para a pessoa que vai passar o microfone para você pregar, que vai te dar a oportunidade. Nunca esqueça de perguntar para essa pessoa quanto tempo você tem. Quanto tempo eu tenho, pastor? Quanto tempo eu tenho, meu irmão? Quanto tempo eu tenho, minha irmã? Tá entendendo? A pessoa fala, pastor, hoje é 30 minutos, amém. Irmão, é 30 minutos, amém. Ok. Aí, pegou o microfone, olha no relógio, meio-dia. Meio-dia 29, um minuto antes eu tô entregando. E vai trabalhando a mensagem nos pontos principais que você preparou. Ok? É isso. E é importante que se é da igreja local e você já sabe que vai ter 30 minutos, né? Você já sabe que vai ter 25 minutos, seja o que for, já prepare o teu sermão de acordo para esse tempo. E se algumas coisas que não são tão importantes assim, que está no seu esboço, não forem necessárias falar, pule. Porque não vai fazer falta, porque a mensagem principal, a mensagem central foi passada. Isso é algo que você precisa ter na tua mente. Tô falando, e tem gente que começa a pregar, irmãos, começa a pregar tranquilo. Né, irmãos? Porque não sei o que, Deus, o Senhor e tal, tranquilo. Quando ele olha no relógio assim, ó, ou tem um relógio na parede, quando ele olhar, aliás, pregue olhando no relógio, tá? A cada 5 minutos da pregação, dá uma olhadinha no relógio, para você ir se policiando. Cuidado. Às vezes a gente está tão envolvido com a palavra, quando você vê, você já passou 5 minutos e não está nem na metade do sermão. Cuidado, não faz isso não, pelo amor de Deus. Seja ético, tá? Entregue no tempo que te passaram, tá bom? Por isso você tem que ir olhando o horário, dosando as suas coisas e medindo o que é que você deve falar,
Se der para falar tudo, amém. Se não der, você vai ter que ir para os pontos principais. Por exemplo, eu estou aqui pregando, mas pelo tempo que eu estou vendo aqui, ó, eu tinha que falar 3 versículos sobre um assunto. Escolhe qual que é o mais... Você acredita que é o que mais não pode faltar dessa leitura? Ao invés de citar os 3 versículos, cita um só. Você já matou ali 10 minutos. Já economizou 10 minutos. Tá? Então, tem esse bom senso. Beleza? Tempo. Cuidado com o tempo. Tá bom? Tem gente que vai pregar, esquece do tempo, aí ele quer correr com o sermão, fala, nossa, só falta 5 minutos, ele quer acabar, tem 20 minutos para pregar, ele quer acabar em 5, aí ele começa. Ele começa o sermão tranquilo, né? Ele começou a pregação tranquilo. Não, irmãos, porque Paulo, ele foi, pregou, né, para os gentios e tal. Ele tá pregando tranquilo. Quando ele olha no relógio, fala, nossa, falta 5 minutos, eu não cheguei nem na... Passei um pouquinho da metade, ainda falta uma conclusão ainda. Aí começa, porque o apóstolo Paulo chegou na cidade de Dauló e expulsou o demônio. E aí depois eles falaram, o que é que tem com você? Eu sou Paulo. E Paulo eu conheço. E não sei o que. Ele começa a correr, atropelar, falar correndo. É horrível, horrível. Horrível. Não faça isso. Tá? Pô, pega essas dicas que vai te fazer bem, tá bom? Tá anotando aí? É isso, tá bom? Outras coisas, que eu vou ir para finalizar esse vídeo, que o vídeo aqui eu calculei 1 hora de aula, né? Já estou em 51 minutos de vídeo, então eu já vou encerrando. Vamos lá. Eu falei de linguagem, falei de postura, falei de comportamento, falei de apresentação pessoal. Estou falando tudo entre o vídeo passado e esse vídeo de hoje. Falei sobre tempo de sermão, né? Falei um monte de coisa. É que nem eu lembro mais. Por isso que eu falo, anota aí. Para você não esquecer. Agora, quando você estiver pregando, tenha um espírito humilde. O que é espírito humilde? Não fica falando para as pessoas assim. Quem já ouviu falar? Alguém aqui sabe disso? Irmãos, isso é uma igreja. Não é uma sala de aula. Se você tem convicção do que é, você não tem que ficar preocupado quem sabe e quem não sabe. Quem sabe, vai ouvir de novo, irmão. Quem não sabe, vai aprender. Tá? Não é uma sala de aula. Alguém vai falar para mim, não, pastor, mas é o estilo de pregador. Não, não é o estilo de pregador. É que alguém ainda precisa aprender a pregar. Porque não é uma palestra que você está no auditório da faculdade ou de um evento de formação. É uma igreja de pessoas que precisam ser alimentadas com a palavra e elas querem focar no que você está falando. E além do que, a gente não precisa expor as pessoas na igreja. Quem sabe disso? Levanta a mão. Né? A pessoa... Viu? Aí, tá vendo? Vocês não sabem, tá vendo? Dá uma sensação de que aquela pessoa é meio burrinha. Nossa, coitada, a irmã não sabe. E eu acho que não é o melhor caminho, meu. Não expor pessoas assim, sabe? É a minha opinião, tá? É o que eu acho, né? Eu não faria isso. Vai lá e prega o que você tem que pregar, uai. Assim você economiza o seu tempo, inclusive. Que você perde de tempo, né? Às vezes falando, alguém sabe disso aí? Tem dúvida? Para com isso, tá perdendo seu tempo. Vai para a palavra. Deus não te levou como profeta ali? Deus não te levou como o mensageiro? Entrega a mensagem. Deus não está nem aí com a opinião do auditório. Deus quer que você leve a mensagem. Não é para saber se eles sabem disso ou se eles não sabem disso. Até porque, se você falar assim, vocês já sabiam disso? E todo mundo ficar assim, sabia. Aí você vai se sentir um idiota. Então eu perdi meu tempo ensinando. Eu falei o que eles já sabiam. Então, assim, corta essas coisas. Vai direto, seja um mensageiro, entrega a mensagem. Amém? Quem sabe vai ouvir de novo, quem não sabe vai aprender. Uau, pela primeira vez, não sabia disso. Tá certo? Se alguém tiver dúvida, vai te procurar depois do culto e vai te abordar. Simples assim. Então, a gente precisa saber o que é pregação, o que é ensino bíblico numa sala de aula de escola dominical. Amém, irmão? Saber diferenciar as coisas. E eu estou falando da homilética. A homilética é pregação.
tá? Não é EBD, não é Escola Bíblica Dominical. Bom, aí é outra coisa, então não fica assim com esse negócio de se você não sabia, nem todo mundo sabe, olha, qualquer um que estuda isso sabe. Eu já fiz muito isso, irmãos. Você sabia disso? Eu já fiz muitas vezes isso e eu não me apercebia dessas coisas. Foi quando eu me liguei, falei, opa, acorda, David, acorda. Às vezes eu ia falar, eu direto tinha uma fala assim, ó, vocês precisam saber que na Europa aconteceu tal coisa. Qualquer um que estudar um pouquinho de história vai saber isso. Irmãos, fica parecendo uma prepotência, uma arrogância intelectual, tá? Então não faz isso não. Não faz como eu já fiz, tá? Nunca usa essa coisa de qualquer um que estuda, né? Um pouquinho vai saber disso que eu tô falando, né? Não precisa. É desnecessário. É desnecessário, é pobre, chega a ser pobre, uma coisa assim. Apenas fala, ensina. Se alguém já sabe, amém. Não precisa saber se a pessoa sabe, tá? E não precisa dizer qualquer um que estuda um pouquinho já sabe. Não precisa. Tá bom? Essas são coisas que a gente tem que corrigir e tirar da gente. Bom, e para finalizar, quando você for pregar e alguém te der o microfone, cuidado com o excesso de pregação, de apresentações, ou de comentários, ou de agradecimentos. A pessoa te dá o microfone, fala o tempo, né? Olha, é 30 minutos, tá? Ou é 40 minutos, que seja. Cuidado para você não pegar o microfone e você começar a... como é que eu posso dizer? A ficar falando muita coisa que não tem nada a ver com a pregação. Primeiro, você está perdendo teu tempo. Tempo precioso, que é para pregar. Você está usando para outra coisa. E segundo, que as pessoas vão ficando cansadas de tanta lorota, de tanta ladainha, né? As pessoas chegam lá e começam. Eu quero agradecer a Deus por estar aqui, agradeço ao pastor pela oportunidade. Até aí tudo bem, agradecer a Deus por estar aqui, agradecer a Deus pela oportunidade, né? Vamos à palavra. Amém. Agora, se ficar assim, irmãos, eu tô aqui, tá? Mas eu peço que vocês tenham paciência comigo. Eu não sou pregador, eu não sei pregar direito, então você vai me perdoando dos meus erros aí. Sabe como que é, né? Então, porque eu vim aqui, mas, irmãos, eu confesso que eu tô nervoso, tô tremendo todo aqui. Nossa, parece um bambu tremendo. E ainda que você esteja tremendo, ainda que você esteja, irmão, você já tá matando o teu sermão antes de pregar ele. Você não tá com confiança. Você não tá dando a entender para a igreja que parece que nem foi Deus que te mandou ali. Dá a impressão que você tá indo ali por ir. Uma experiência. E a igreja é a cobaia. Pelo amor de Deus. Você não precisa falar isso não. Se você acha que você não está pronto para pregar, não prega. Vem assistir o curso da IBF. Vem assistir o curso bíblico aqui. Ou então vai fazer um seminário, vai se aprofundar. Vai desenvolver. Começa pregando, como eu já falei, em grupos pequenos. Lá na igreja tem eventos, né? Grupos de homens, grupos de mulheres, grupos de adolescentes, de jovens. Vai pregar nesses grupos, começa assim. Entendeu? Começa em reuniões de oração, falar alguma coisa, vai desenvolvendo. Quando você faz curso, leia, aprenda homilética, desenvolva o sermão, aprenda, se prepare um pouco, depois você vai falar. Melhor do que você ir lá e ficar falando, não, irmãos, eu não sei falar direito, me perdoa, irmãos, eu sou muito simples, eu nem sei o que eu estou fazendo nesse púlpito, mas estou aqui, né, então vou pregar. A igreja já desanima, logo de cara os irmãos já falam, ixi, vai sair nada daí, né? O pessoal já fica desanimado. E você está perdendo seu tempo fazendo isso aí. Entendeu? Não faz isso não. Só fala assim, peço que os irmãos... vamos orar, ore antes, se você se sente mais seguro, vamos orar para que Deus fale conosco, irmãos. Curve sua cabeça. Senhor, peço que o Senhor tenha misericórdia de mim, misericórdia dessa igreja. Hoje foi me dada a oportunidade, então, Senhor, me usa como instrumento para levar a tua palavra. Tira todo o desembaraço, me dá autoridade para pregar.
e leva, Senhor Deus, a tua palavra aos corações para que possa produzir o fruto que é necessário ser produzido pelo teu Espírito Santo. Eu te peço em nome de Jesus, amém. Acabou. Abre o texto, leia o texto e pregue. Simples assim. Tá? Então, o máximo que você tem que fazer é isso. Obrigado, irmãos, pela oportunidade. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Amém. Eu quero agradecer a Deus também pela oportunidade. Peço que os irmãos curvem a cabeça. Vamos orar. Ore, se isso vai te dar segurança. E depois abra o texto, leia o texto com a igreja e pregue o texto. Ok? E se possível, ao terminar de pregar, faça uma oração breve, não comprida. Uma oração breve. Senhor, eu te agradeço pela tua palavra, que essa palavra possa, Senhor, estar nos corações e que o Senhor venha abençoar a igreja por essa palavra. Obrigado por sua palavra, em nome de Jesus, amém. Ao final da pregação, entrega o microfone. Agradeço a oportunidade, pastor. Entrega o microfone. Dentro do tempo. Simples assim. Tá? Então tem gente que, muita gente faz isso. Vai lá e fica 5 minutos falando antes de pregar. Irmão, já perdeu, nossa, você perdeu 5 minutos de palavra para ficar com ladainha, com enrolação. Né? Eu não sei pregar, irmão, eu tô aqui, me deram essa oportunidade, eu vim quase chorando pregar aqui. Né? Então por que foi, criatura? Né? Eu não sou pregador, não, irmão, não sou, nossa, eu não sei... aguenta eu aí. Vão ter que aguentar mesmo, né? Você já falou que você é um fracasso pregando. Então, assim, por favor, aprenda com o que eu tô te falando. Tô te ajudando, dando dicas. Tá? E não existe pregador perfeito, por mais eloquente que ele seja. Ele pode errar numa palavra, ele pode se equivocar em alguma coisa, pode falhar, somos homens, eu falho de vez em quando, mesmo pregando há 20 anos, eu erro às vezes em algumas coisas. Faz parte, mas a mensagem principal, a mensagem central será entregue em nome de Jesus. E é isso que é importante, tá bom? Ponto final. Eu termino essa aula, vou deixar dicas agora para você de onde estudar teologia, tá? E vou deixar também o endereço da nossa igreja com um convite muito especial. Peço que você se inscreva no canal, você curta o vídeo, compartilhe o vídeo e assista os demais vídeos do nosso canal, inclusive os da aula, não só de homilética, como de outras matérias que nós temos aqui, como bibliologia, teontologia, cristologia, pneumatologia ou paracritologia, né? Enfim. E agora essa matéria de homilética que estamos dando sequência. Então, vai assistindo, curte o vídeo, por favor. Ajuda esse conteúdo a seguir em frente, tá? Que o propósito é edificar vidas, é abençoar pessoas, é dar dicas importantes sobre a pregação, tá bom? No próximo vídeo, né, talvez seja o último vídeo de homilética, que é bem introdutório. No próximo vídeo, se Deus quiser, eu vou falar dos tipos de sermões que tem, que é uma coisa mais técnica, né? Mas eu vou falar como preparar o sermão, né? E o que deve conter nesse sermão. E como devemos preparar e estudar a Bíblia para preparar o sermão. Será o tema do nosso próximo encontro aqui online, pelo YouTube, né? Nas nossas videoaulas, se Deus quiser. Tá bom? Eu sou o pastor Davi Domenicali e agradeço por você ter acompanhado até aqui. Graça e paz. Devemos buscar ao Senhor enquanto podemos, enquanto vivemos. Por isso existe a igreja. É um lugar onde pessoas se unem para juntos buscarem ao Senhor em oração, em comunhão, em adoração, num culto coletivo, onde também meditamos e aprendemos a palavra dele, a palavra de Deus.
Convido você a estar conosco na Igreja Batista Fraternidade, aqui na Avenida Pauliceia, número 1200, sobre loja, Caieiras. Cultos aos domingos às 9h30 da manhã e às quintas-feiras à noite às 8 horas. Venha participar conosco. Também temos outras atividades, como grupo de jovens, mulheres, homens, crianças. Também temos reunião de oração. Venha conhecer mais sobre o nosso trabalho e venha buscar o Senhor conosco. Precisamos dele, precisamos de Jesus. Deus te abençoe. E ela é a maior em conteúdo missiológico do Brasil. É neste lugar onde nós avançamos nas pesquisas e nas reflexões sobre aquilo que nós aprendemos em sala de aula. Hoje, o campus da FTSA conta com 32 mil metros quadrados, sendo 7 mil metros de área construída. Este é o lugar que nos acolhe e que permite que homens e mulheres possam estar juntos, em comunhão e aprendendo mais sobre o Reino de Deus. Muitos dos conteúdos oferecidos de forma online são gravados por nossa equipe em locais como este, o estúdio da FTSA. Isso permite que estudantes de vários estados do Brasil e de outros países acessem as videoaulas com qualidade de som e imagem. E se você quer mais informações sobre nossos cursos, seminários, palestras, é só acessar o nosso site, ftca.edu.br, e ficar por dentro das novidades. FABAPAR, cursos reconhecidos pelo MEC com excelência e profissionalismo, como o mestrado profissional em teologia, o bacharelado em teologia EAD, o bacharelado em teologia presencial e também as pós-graduações e cursos livres 100% online. Saiba mais em nosso site. Vem pra FABAPAR! Gloria